convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações Quero ouvir a sua vos voz. glorifiquem. Cante bem forte. Que as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Pode ser ainda melhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Juntos, ministério. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Nós estamos vivendo este acampamento, iniciando este acampamento que há uns 4, 5 anos a Canção Nova começou a celebrar. Preparai o caminho do Senhor. Mas o que realmente prepara o caminho para que o Senhor venha? Vou fazer uma pergunta que é de dogma de fé. Quem acredita realmente que Jesus um dia vai voltar? Levanta a mão. Ótimo. Então eu estou falando com gente que acredita. É isso? Tá bom. Só que nós sabemos que esta volta de Jesus também, não só, mas também depende de mim, depende de você. Olha que responsabilidade é esta nossa. E aqui eu não estou falando nenhuma heresia. O próprio Jesus disse que ninguém sabia o dia que ele iria voltar. Nem o Pai, aliás, só o Pai sabia o dia que ele iria voltar, mas que não foi revelado a ninguém. Por quê? Seria tão melhor se nós soubéssemos que no dia tal Jesus vai voltar. Nós faríamos uma bagunça inteira na nossa vida, nos 2, 3 dias antes a gente se preparava, pronto, chegou, não é? Mas isso é liberdade? Isso é gesto de amor? Isso é gesto de alguém que realmente quer que ele volte? Não. Por que ele deixou oculto o dia que ele vai voltar? Nós estamos celebrando ali, estamos nos preparando para celebrar o Natal, está até ali o presépio, né? Tem até umas crianças ali vendo o Natal, alguém querendo entrar na manjedoura, fala que não pode tirar o menino Jesus da manjedoura, mas está vazio ali ainda. Mas nós estamos celebrando essa preparação que para nós já aconteceu. Para nós já aconteceu aquela vinda de Jesus, mas nós estamos nos preparando para a derradeira. Nós estamos nos preparando para a vinda definitiva. E deveríamos, ao ver os noticiários, ao ler os jornais, ao ouvir tantas coisas que têm acontecido, o nosso coração deveria clamar: vem, Senhor Jesus. Não somente com os nossos problemas pessoais,
Mas olha a catástrofe que aconteceu há poucos dias com aquele avião. Olha que desastre isto. Se for imprudência, se não for imprudência, cabe agora à justiça julgar. Mas que desastre este. Mas olha os desastres que também estão acontecendo lá na Síria. Olha os desastres que estão acontecendo de terremoto. Eu estou vendo um monte de gente aqui de blusa de frio. Nós estamos no dia 16 de dezembro. Será que o tempo está doido? Nós deveríamos estar aqui assim, né? Com calor. Eu saí de casa, porque eu moro aqui do lado. Eu saí de casa com blusa de manga curta. Voltei para pegar uma blusa porque está frio. Gente, 16 de dezembro. E será que nós não estamos nos ligando? Que os tempos estão diferentes. E por que estão diferentes? E esses tempos que estão diferentes deveriam fazer em nós um grito soar: vem, Senhor Jesus. E por que a responsabilidade também é minha e sua? Porque Deus é misericordioso. Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. E por isso, não querendo perder nenhum dos seus filhos, Ele quer que os seus filhos estejam preparados para que Ele venha. Mas será que se Ele viesse hoje, eu estaria preparado? Se Ele viesse hoje, você estaria preparado, preparada? Por isso que a responsabilidade também, claro, que o dia Ele vai decidir, Ele já decidiu, Ele sabe, Deus é o soberano. Mas porque Ele não quer perder os seus filhos, é como se Ele atrasasse a vinda para não perder. Porque se Ele viesse hoje, quantos Ele levaria e quantos Ele teria que deixar? Quantos Ele, que vem como juiz, quantos Ele diria, benditos filhos de meu Pai? E quantos Ele teria que dizer, malditos, ide para longe de mim? Por isso que a responsabilidade também é minha, também é sua. Mesmo que você não tenha um microfone, mesmo que você não tenha muitas coisas para fazer, porque a santidade é pessoal. O que apressa a vinda de Senhor, tudo isso que eu estou dizendo, não está na liturgia de hoje, eu estou só introduzindo o que nós vamos ver, mas tudo isso está na carta de São Pedro. Depois é uma lição de casa para você ler, as cartas de São Pedro, que fala tudo o que é preciso para que o Senhor venha. Essa responsabilidade nossa também. A minha responsabilidade de fazer com que o Rei dos Reis venha. Porque se eu me santifico, e me santifico a cada dia, na luta do dia a dia, caindo e levantando, não caindo e ficando, mas caindo e levantando, porque vamos cair muitas vezes, a minha santidade também vai contagiando outras pessoas. A minha santidade também vai alargando o coração das pessoas. Uma frase que sempre gosto de dizer, porque realmente é uma frase dos nossos tempos, que Luther King falou e que Papa Leão XIII também falou: o que mais nos escandaliza não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quantos bons estão calados? Calados lá na sua vidinha, me desculpe falar, na sua vidinha medíocre. Na sua vidinha mais ou menos, na sua vidinha, não estou descaracterizando a Igreja Católica, não estou falando isso, mas na vidinha que acha que basta ir na missa e está tudo bem. Não é não. Ou basta lutar contra o pecado e não é também só isso. E agora eu falo qual que é a nossa responsabilidade. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, que começa dizendo assim: cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes já a chegar, e minha justiça não tardará a manifestar-se. Veja o que o profeta Isaías está dizendo. O que Deus está dizendo pela boca do profeta Isaías. O Isaías não está dizendo, não peque. É claro que nós temos que deixar de pecar, sim. Mas o que faz um santo não é deixar de pecar,
mas o que faz um santo é ter obras de santidade. O que faz um santo, e este santo apressa a vinda do Senhor, este santo, sabendo-se responsável pela vinda do Senhor também, este santo sabe que não é somente lutar para não cair em pecado, mas este santo sabe que precisa cumprir o dever e praticar a justiça, porque, continua Isaías, minha salvação está prestes a chegar. A salvação de Deus está prestes a chegar. A salvação de Deus está chegando porque nós não sabemos quando. A salvação de Deus não veio no Natal de 2015. Se vir em 2016, louvado seja Deus. Mas a salvação de Deus no grande dia que eu e você neste acampamento estamos nos preparando para preparar. Não é somente não praticar o pecado, mas vamos pensar, se eu não pratico o pecado, o que é que eu estou colocando no lugar? Que tipo de atitude eu estou colocando no lugar? Que tipo de ação, que tipo de postura eu estou colocando no meu lugar? Porque eu posso dizer, como muitas vezes, não estou dizendo a confissão de ninguém aqui, mas muitas vezes nós podemos ouvir nas confissões, padre, confissão é assim, às vezes as pessoas vão e falam, padre, eu não matei, não roubei, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Tá bom, mas o que você fez de bom? O que você fez de bom na sua vida? E o que é que você está fazendo de bom na sua vida? Que atitudes você tem colocado? Porque o que faz um santo não é deixar de pecar, é você colocar no lugar do pecado atos de santidade. Porque se eu coloco atos de santidade no tempo que eu gastaria pecando, eu não vou pecar. E aí Deus vai me forjando um santo. E você, mulher, Deus vai te forjando uma santa. E esta santidade vai apressar a vinda do Senhor. Essa santidade vai apressar porque você assumiu a responsabilidade de dizer, eu também sou responsável na minha pequenez, na minha miséria, na minha ignorância, eu também sou responsável em apressar a vinda de Jesus, porque Ele tem que vir. Ele tem que vir. E Ele virá, e essa é a nossa fé. E eu perguntei, todos vocês, ou pelo menos que eu vi, todos levantaram a mão. Mas como Isaías está dizendo, não basta apenas deixar o pecado, porque a melhor luta contra o pecado não é ficar batendo de frente com o pecado, é você praticar a justiça, é você ter um coração bom, é você não, entre aspas, perder o tempo com coisas fúteis, é você não perder o tempo com coisas passageiras, com coisas que têm prazo de validade. Não é você ficar batendo e se lastimando, meu Deus, eu preciso pecar, eu preciso parar, eu preciso lutar contra isso. Não, não é isso não. Está lutando em vão. Está lutando em vão. Como é que você vai vencer os seus vícios? Vamos dar um exemplo. Quando uma pessoa se decide a não mais fumar, a não mais beber, porque um alcoólatra é sempre alcoólatra, um fumante é sempre fumante. Como é que essa pessoa, ela muda as atitudes, ela muda o comportamento, ela muda os hábitos, e aí ela vai parar de fumar aos poucos, ou às vezes definitivamente, ou vai parar de beber definitivamente, porque tem tanta gente frouxa, me desculpa falar assim, que fica ali, hoje eu só vou fumar 2, sem vergonha que você é. Não, só vou tomar uma antes do jantar, cara de pau que você é.
Ou você luta colocando as coisas boas no lugar, ou você vai estar sempre se enganando. E a pior mentira não é a que vem de fora, a pior mentira é a que vem de dentro. A pior enganação não é aquela que os outros nos fazem cair, não, a pior enganação é quando eu quero me enganar. E esse safado, me desculpa falar assim, esse cara de pau, esse sem vergonha, que fica, só 2 hoje. Não, o maço não, só 2. 2, um atrás do outro. Só um gole. O AA, que ele fala, os alcoólatras anônimos? Não dê o primeiro gole. Estou dizendo isso, mas eu estou dizendo de todas as outras nossas situações. Não basta bater de frente com o pecado, se você não coloca nada, como Isaías está dizendo, no lugar. O que hoje, concretamente, precisa substituir aquela atitude pecadora em você? O que hoje, concretamente, precisa substituir aquele vício? Aquele tempo que você sabe que indo naquele determinado lugar você vai cair, que fazendo aquela determinada coisa, criando aquele determinado ambiente, você vai cair. O pecado não é assim. Não é. Ele não é instantâneo. Não, primeiro nós criamos todo um ambiente. Ele está olhando para mim, ele está percebendo que também é com ele que eu estou falando. O pecado, nós vamos criando todo o ambiente até cair. E Isaías está dizendo, cumprir, vou falar para você, cumpra o teu dever. O teu dever de pai, o teu dever de esposo, o teu dever de esposa, de mãe, de irmão, de filho de Deus, de cristão, de católico, de trabalhador, de profissional, de honesto, de justo, cumpre o teu dever. E pratica a justiça. Pratique a justiça, porque a minha salvação, que nós não sabemos quando, mas somos responsáveis para que ela chegue, apressando a vinda dele. A minha salvação está prestes a chegar, e a minha justiça não tardará. A minha justiça não tardará. Mas, Padre, que exemplo nós temos? O exemplo de Jesus. E aí é aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Jesus está dando exemplo de João Batista. Está dando testemunho de João Batista. E dizendo que João Batista foi um grande homem. É a continuidade do Evangelho de ontem. Foi um grande homem. Jesus questionava ontem: o que vocês foram ver lá no deserto? Um homem com grandes roupas, um homem com grandes palavras, um homem erudito? Não, vocês não iam encontrar este homem no deserto. Vocês foram ver o que no deserto? Jesus questionava ontem ao povo naquele tempo e a nós: o que nós estamos buscando? E aí Jesus continua dando o testemunho de João. Só que aí chega um momento que Jesus fala isso: eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Por quê? Porque o testemunho maior do que o de João são as obras que eu faço. Veja, se para ser santo, se para apressar a vinda do Senhor, se para se responsabilizar pela vinda, pela pressa, apressando a vinda do Senhor, o exemplo é Jesus, que não lutava, claro, porque ele não teve pecado, ele não pecou e ele não tinha o pecado porque ele é Deus, mas ele nos mostrou como é que nós deveríamos viver. E o que dava testemunho de Jesus eram as obras que ele fazia. Não era o que ele tinha deixado. O que dá testemunho de um santo. Vamos, pense agora no teu santo de devoção.
Vamos lá, São Francisco, Dom Bosco, Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, tantos e tantos, o seu santo de devoção, pensa aí. O que o fez santo? Claro, a luta pela santidade, claro. A luta para não pecar, claro. Mas o que faz um santo foram as obras de santidade que ele fez, porque Jesus está dizendo isso. O que dá testemunho dele são as obras que o Pai concedeu que ele realizasse. Bate no seu peito e diga: eu quero hoje, Senhor, realizar as obras que o Pai me concede. Eu quero hoje, Senhor, realizar as obras que o Pai me concede, para que eu possa me responsabilizar pela vinda do Senhor. A minha parte eu quero fazer, dando testemunho pelas obras de santidade que eu faço. Isto aqui faz um santo. São estas obras que apressam a vinda do Senhor. São estas obras que o Senhor nos indica. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, Jesus está dizendo. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Quantas obras Deus já fez na sua vida? Quantas vezes Deus já tirou você da boca do leão? Já te livrou de uma morte? Quantas curas Ele já deve ter feito na sua vida? Pensa agora um pouco, faça uma memória agora das maravilhas que Deus já realizou em você. Nesse dia eu posso dizer, não preciso nem pensar na minha vida toda, mas penso nesses 9 anos de padre que estou completando hoje. Quantas coisas Deus já fez? Quanto trabalho interior Deus já fez? E quanto trabalho eu dei para o Senhor também, muitas vezes? Mas quantas coisas Ele já fez no teu coração? É isso que dá testemunho dEle. É isso que dá testemunho que Ele é santo. É isso que dá testemunho que Ele é Deus. Mas se Ele escolheu também a mim e a você para sermos, escute e volta a repetir, para sermos responsáveis pela vinda dEle, as obras que Ele faz em mim e através de mim, as obras que Ele faz em você e através de você, são estas obras que vão forjando você um santo, uma santa. É a luta contra o pecado? Sim. Mas a melhor arma para lutarmos, para entrarmos nesta luta, é praticarmos as obras que o Pai nos concedeu realizar. Se você vai para uma luta desarmado, já vou dizer, você vai perder. Se você, fazendo um exame de consciência, se você olhando para si mesmo, e vendo até mesmo como nós somos ruins, como muitas vezes nós maquinamos maldade, como muitas vezes nós maquinamos vingança e tantas outras coisas, olhando para nós mesmos, e só quem tem a coragem de fazer isso é que tem a coragem de ser santo. Só quem tem a coragem de olhar para si mesmo é que se responsabiliza pela vinda do Senhor, é que se responsabiliza pela própria santidade. Só quem tem coragem de olhar para si mesmo. Por que tem tanta gente que diz, eu sou assim mesmo e não vou mudar, os outros é que têm que me acolher do jeito que eu sou? É um covarde, é uma covarde. Porque nós não somos obrigados a acolher o erro de ninguém.
Nós somos obrigados, sim, a acolher o errante, mas não o erro de ninguém. Jesus nem mesmo ele acolhe o pecado, ele acolhe o pecador. Quantas pessoas na sua família você às vezes se sente obrigado a ter que engolir a seco o erro dele, o erro dela? Me desculpa, mas é porque ele ainda é um covarde. Ela ainda é uma covarde que não tem coragem de olhar para si, porque só quem tem o dom da coragem é que tem essa responsabilidade de olhar para si mesmo. E este olhar para si mesmo é que vai gerando aos poucos essa conversão. É que vai fazendo em nós não lutar desarmados de frente com o pecado, mas ir para esta luta com as armas das obras de santidade. Mas, padre, que obras então são essas? Voltamos a Isaías. Preservando suas mãos de fazer o mal. A primeira coisa que nós fazemos como obra de santidade é preservar as nossas mãos limpas. E o que significa isso? Quem tem as mãos limpas tem o coração limpo. Tem até a música, né, que se canta na quaresma, e que às vezes até enjoa de cantar tanto na quaresma. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. É isso. Vê se o ministério vai mudando, vai pensando. Até a quaresma tem tempo, viu? Para vocês mudarem a musiquinha que enjoa na quaresma. Estou dando toque também para todos os que estão me assistindo agora, aos músicos e às musicistas, aos ministros de músicas. Vamos ser mais criativos nas músicas de acordo com o tempo litúrgico. Mas a primeira obra que gera um santo é termos a mão limpa. Quem tem a mão limpa não pratica o mal. Quem tem a mão limpa não maquina dentro de si o mal. Quem tem a mão limpa, quem tem a mão preservada do mal, não se deixa conduzir por aquilo que sabe que vai ser mal. Quantas coisas nós maquinamos? Tudo bem, tem aquelas que nós nem pensamos e às vezes caímos, nem percebemos e já fomos, ótimo, levanta, sacode a poeira e continua. Mas quantas nós maquinamos também? Quantas coisas nós maquinamos e dizemos assim, ela vai pagar até o último centavo. Quem fez aqui vai pagar aqui até morrer. Sim, diabo encarnado. Que está trabalhando de graça para o diabo. Quem tem as mãos limpas não maquina o mal. Não cria o mal. Sim, vamos ter situações que vamos cair e que muitas vezes vamos ser enganados. Sim, vamos ser, porque o diabo é astuto. E o diabo não quer que nós, primeiramente, não nos responsabilizemos pela vinda do Senhor, porque ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que ele já é um derrotado, e ele sabe que os dias dele já estão contados, e por isso que ele quer me enganar e te enganar, não deixando você responsável também pela vinda do Senhor. É a primeira coisa que o diabo quer que você esqueça. Então, neste acampamento, você aqui ou você que está nos acompanhando, acorde para a vida. É a primeira coisa que o diabo quer fazer com você, fazer com que você não se responsabilize com a vinda do Senhor. E você é responsável, porque o Senhor te deixou responsável, porque Ele não quer te perder. A segunda coisa que o diabo trabalha em nós é justamente isso daqui. Ele vai nos derrubando passo a passo. Nós caímos muitas vezes sem perceber. E preste atenção, ninguém cai num rochedo. Nós caímos num fagulhinho, num pedregulhinho, não é? Ninguém tropeça e cai num rochedo. Quando nós vemos um rochedo que está no nosso caminho, nós desviamos. Mas aquela pedrinha pequenininha, às vezes aquela areinha, é esta areinha que nos faz cair.
Se você vir aqui, nesta rampa, é uma rampa aqui, ó. As entradas do santuário são rampas. Se você vir correndo e tiver ali uma areinha, ou se tiver uma água que você não vê, você pode se esborrachar no chão, inclusive dentro do santuário. Agora, se tivesse uma grande pedra, por exemplo, essa coluna aqui, essa bendita coluna no corredor central do santuário. Essa bendita coluna no corredor central do santuário, todo mundo desvia, só se alguém for cego e não vê essas duas colunas que estão aqui. Ou ali, ou onde tem corredor, tem coluna, né? Então essas benditas colunas que foram colocadas em pleno corredor, é para mostrar para mim e para você que ninguém tropeça numa coluna dessa. Mas num fagulhinho, num pedregulhinho nós caímos. Por isso, mantenha as mãos puras, as mãos limpas, não maquinando, porque já temos muitas pedrinhas que nos derrubam. Já temos muitas pedrinhas que nos derrubam. Então a primeira coisa, para que nós nos responsabilizemos, para fazer, para apressar a vinda do Senhor, é ter as mãos limpas. Mas continua o Isaías. Segunda coisa, não diga ao estrangeiro que aderiu ao Senhor, por certo, o Senhor me excluirá do seu povo. A segunda coisa que faz um santo é acolher o diferente, não a diferença. Pense um pouco. Aqui Isaías está dizendo: se o estrangeiro entrou, o Senhor me tirará, porque se o estrangeiro entrou, o estrangeiro contaminou o ambiente. Se aquele que é estranho, se aquele que é diferente entra, eu sou excluído, porque eu já não pertenço a este lugar, porque este lugar já é desta pessoa diferente. Só que o Senhor não diz isso. Continua Isaías dizendo: aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, mantém aliança comigo. Olha aqui que beleza. Olha aqui uma obra de santidade, que é acolher o diferente, é deixar a intolerância de lado, mas não acolher a diferença. Não acolher o pecado, mas acolher o pecador. Não compactuar com o pecado. Não, nós estamos querendo cortar todo e qualquer laço que pode haver em mim e nos outros em relação ao pecado. Mas eu não posso, só porque o outro está cego, ignorá-lo, excluí-lo. De que adianta eu ir à missa? De que adianta eu rezar? De que adianta eu fazer tantas e tantas coisas e não ligar para o meu irmão às vezes que não está falando comigo? E não perdoar aquela situação que você se acha vítima, ou você se acha a pessoa mais certa do mundo, dono ou a dona da verdade? De que adianta sermos hipócritas a este ponto? De que adianta sermos hipócritas de aderir às coisas de Deus, prestarmos um culto externo a Deus e não acolhermos o diferente que está do nosso lado? Veja nas nossas paróquias. Quando alguém entra diferente, você já olha assim. Se uma pessoa entra diferente, com uma roupa diferente, ou com um comportamento diferente, você... Como se você fosse o cara. né? As obras de santidade é que fazem o santo. Não é a luta desarmada contra o pecado. O que faz um santo é nós colocarmos no lugar do pecado as obras de santidade. E esta é uma obra de santidade difícil. Porque como é difícil
acolher o diferente, acolher o estrangeiro, acolher aquele que não pensa como eu, aquele que não crê como eu. Como é difícil nós pensarmos nisso. Como seria bom nós estarmos aqui apenas engordando ovelha gorda, olha aí, tudo gordinho, tudo rechuchudo, né? Tem muita ovelha lá fora passando fome. Às vezes pode estar lá na sua casa passando fome, e você está aqui todo gordinho. Olha que bando de ovelha gorda que está aqui. Com todo respeito, claro. Quanta ovelha gorda, que venha só se engordar cada vez mais. Mas saia daqui deste acampamento com a decisão. Se você é responsável em apressar a vinda do Senhor, é preciso falar isso também para aqueles que estão passando fome da palavra de Deus lá fora. Porque assim nós vamos nos forjando em santidade. Não é só dizer, pronto, já não falo mais mal de ninguém. Engulo e quase morro envenenado. Mas não falo mais de ninguém. Não, pronto, agora já faço, já rezo muito, padre. Que bom. Agora a sua fé tem que se transmitir também em obras. A primeira, não ter as mãos sujas, mas ter as mãos limpas. A segunda, acolher o diferente. Mas tem a terceira. Isaías termina a leitura dizendo hoje: diz o Senhor Deus, que reúne os dispersos de Israel, ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Meus irmãos, a terceira obra de santidade que faz um santo, que se responsabiliza pela vinda do Senhor também, porque se responsabiliza a apressar a vinda do Senhor, é não trabalhar para o divisor dividindo, porque o Senhor reúne. O Senhor reúne e quer reunir o seu povo, e aqui termino dizendo o que eu comecei. O Senhor quer encontrar o seu povo reunido no seu nome. Por isso Ele não veio ainda. E por isso que nós estamos neste acampamento, para trabalhar para Ele e não mais para o diabo. Porque quando nós trabalhamos para a divisão acontecer, nós trabalhamos para o diabo, que é o divisor, o diabolos. Mas Deus quer reunir. E se Ele viesse hoje, será que Ele encontraria o seu povo reunido? Não sei nem se nós que estamos aqui estamos reunidos. Você já perdeu a homilia quantas vezes? Já viajou pensando em outras coisas agora? Você já deve ter xingado o padre e falado, esse padre está falando demais. Pode xingar, não tem problema. Depois você vai lá e confessa e eu te perdoo. O Senhor não quer perder ninguém. E por isso nós estamos neste acampamento. Porque queremos nos responsabilizar em apressar a vinda dEle. Mas para apressar a vinda dEle é preciso ter obras de santidade no lugar do pecado. Se eu vou lutar contra o pecado desarmado, apenas de frente, de peito aberto contra o pecado, me desculpa. Não é um grande pedregulho que vai, não é um rochedo que vai te fazer cair. Não, nós somos tão bobos, tão frágeis, que não é um rochedo que nos faz cair, mas é uma areinha que nos faz cair. Por isso, é preciso ter obras de santidade no lugar do pecado. O que você precisa fazer? Hoje a liturgia está nos chamando a atenção a termos as mãos limpas, a acolher o diferente e a trabalharmos para reunir o povo de Deus. Você aceita isso? Agora diz em português com força. Então vamos ficar em pé. Ah, o teclado aí.
Põe a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. E pensa em Deus neste momento. Pensa nesse Deus que está vindo. Pensa nesse Deus que prometeu e Ele virá. Mas que graça é essa nossa? Do grande e derradeiro dia do Senhor, Ele também ter deixado eu e você como responsáveis. Porque como diz São Pedro, a minha santidade apressa a vinda do Senhor. Por isso nós precisamos nos responsabilizar com a nossa santidade. Nós vamos começar a rezar e pensar o que primeiramente precisa ser tirado do seu coração. O que precisa ser arrancado do seu coração. E que você pode ter lutado, estar lutando, e muitas vezes você pode até ter cansado já de praticar isso, de fazer aquilo. Às vezes você pode até ter dito já, mas eu acabei de confessar e caí de novo. Porque quem vai para a luta contra o pecado desarmado, perde. Quem vai para a luta contra o pecado desarmado, perde. Porque nós precisamos das armas, e as armas que formam o santo não é não pecar, porque isso vai ser consequência, mas é nós termos obras de santidade, comportamentos, atitudes de santidade. Seriam muitas outras obras de santidade, mas aqui o Senhor nos deu 3. Ter as mãos puras. Peça agora com as suas palavras: dai-me, Senhor, as mãos puras. Dai-me um coração puro, Senhor. Dai-me um coração bom, Senhor. Eu não quero ter um coração mau. E se no meu coração existem sentimentos, se existem pensamentos maus, Senhor, coloca em mim bons sentimentos nesta noite. Coloca em mim, no meu coração, Senhor, bons sentimentos, para que eu não pense mal dos outros, para que eu não queira o mal aos outros, Senhor. Arranca de mim a vingança, o desejo de vingar-me, Senhor. Arranca de mim, Senhor, tudo aquilo que faz das minhas mãos impuras, que faz das minhas mãos sujas. Arranca de mim, Senhor. Vai pedindo, vai falando, vai pedindo que o Senhor coloque no teu coração o coração dele, que faça do teu coração um coração manso e humilde como o dele. Mas também, Senhor, quantas coisas nós precisamos acolher, quantas pessoas que nós precisamos acolher, pessoas que pensam de maneira diferente, até agem de maneira diferente, e que muitas vezes a atitude delas, Senhor, nos incomoda e nos incomoda muito, mas é a atitude que te incomoda, não é a pessoa, porque a pessoa é tua irmã, é teu irmão. Às vezes pode ser o teu filho, a tua filha. Mude agora e não lute mais contra a pessoa. O teu inimigo não é a pessoa. Por isso que aqui está dizendo: se este presta culto a Deus, se o estrangeiro presta culto a Deus, o Senhor acolhe. Porque não é ele o teu inimigo, porque não é ele o teu aquele que combate contra você, mas aquilo que ele está fazendo. Então agora peça, converte esta pessoa, Senhor. Reza agora pelos teus filhos, reza agora pelo teu marido, se você é a esposa, pela tua esposa, se você é o marido. Reza agora pelos teus pais, reza agora pelo teu chefe, pelo teu patrão, reza pelo teu irmão, pela tua irmã. Peça agora a conversão dele, peça que o Senhor abençoe esta pessoa, porque não é contra ele que você está lutando. Você não está lutando contra ele. A sua luta precisa ser estratégica, e a luta estratégica é com as armas de atitude de santidade.
que é que precisa mudar hoje é você olhar para essa pessoa e dizer: Senhor, eu não quero mais lutar contra esta pessoa. Eu quero lutar, Senhor, com as armas de santidade contra aquele que faz com que esta pessoa esteja desse jeito. E essa pessoa é o diabo, Senhor. E este é o diabo que nós queremos lutar, que nós nos colocamos contra, porque ele já perdeu, porque ele já é um derrotado. Os dias deles estão contados, Senhor, porque o Senhor está vindo, e cada dia mais perto, e cada dia mais perto o Senhor está. Mas também, Senhor, não queremos mais dividir ninguém. Não queremos ser mais causa de divisão na nossa família. Quantas famílias divididas. Eu não sei se a tua família está dividida, mas se está, peça agora essa graça. Senhor, une a minha família, reúne a minha família e assuma o compromisso hoje. Eu quero ser, Senhor, promotor da unidade, não promotor da divisão, não promotor daquele que divide, mas eu quero, Senhor, ser promotor dessa unidade. Por isso, Senhor, que a minha santidade apresse a tua vida, e eu me decido. Ergue os seus braços e diz: meu Senhor, Eu, Senhor, eu hoje me decido a ser santo, a ser santa, a lutar contra o pecado, a lutar contra o pecado, não sem armas, não sem armas, mas com as armas de santidade. mas com as armas de santidade. Eu aceito ser responsável pela tua vinda. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Cantemos, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Você, mas o Senhor, Ele não parará, Ele não parará. Essa é uma verdade. Que eu seja santo, Ele está vindo, santo, santo, cada dia mais Deus perto. é santo, santo, santo. Cante. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo Do início, que santidade de vida. Cante. que santidade de vida, Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Erga os braços e diga: somos Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Mas o quê? Mas o Senhor virá. Cante. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo Põe a mão no seu virá. coração agora. Feche um pouco os seus olhos e peça agora a graça do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, te clamamos. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor.
Sozinhos nós não conseguimos ser santos. Sozinhos nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. E faz-nos hoje santos. Faz-nos hoje, Senhor, responsáveis em apressar a Tua vinda. Faz-nos hoje, Senhor, pessoas que lutam sim contra o pecado, mas não desarmados, mas com as armas de santidade, Senhor. Mas por isso nós te clamamos. E agora erga os teus braços mais alto que você pode e vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai pedindo, vai clamando com as tuas palavras: vem Espírito Santo, faz-me um homem novo. Você mulher pede agora: faz-me uma mulher nova, um homem novo, uma mulher nova, um homem santo, uma mulher santa, Senhor, para que a nossa santidade, Senhor, apresse a sua vida, Senhor. Nós queremos, nós aceitamos. Eis-nos aqui, Senhor, pedindo essa graça. Vem, vem, Senhor. Mas o Senhor virá. Cante mais uma vez. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santa, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Só vocês. Mas o Senhor, cante. Mas o Senhor Isso. Ele não tardará. Diga. Que eu seja santa, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que é a santidade. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E aplauda o Senhor que vem. Aplauda forte o Senhor que está vindo. E você é responsável por isso também. Você é responsável em, sendo santo, apressar a vinda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!